boa noite a todos. Mais uma vez reunidos para darmos continuidade aos estudos da mediunidade. Nós falamos em setembro sobre reuniões mediúnicas e hoje nós estaremos finalizando o nosso estudo sobre este tema. Vamos então passar o próximo. Este recorte nós fizemos lá do livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, no capítulo 11. É muito interessante quem tiver a possibilidade de fazer a leitura deste livro. Aliás, as obras de Filomeno de Miranda, elas são recomendadas justamente para nós que nos colocamos à disposição para esse estudo e mais adiante estarmos integrando a reunião mediúnica. Então, o que é que nós extraímos do capítulo 11 deste livro? A mediunidade apresenta-se como oportunidade de serviço edificante. Quem seja ao seu portador os meios de auto-iluminar-se, de crescer moral e intelectualmente, de ampliar os recursos espirituais, sobretudo preparando-se para enfrentar a consciência após a desencarnação. Então, nós temos alguns destaques para fazer nesta assertiva de Manuel Filomeno de Miranda, quando se coloca para aquele que se propõe ao serviço da mediunidade, ele encontra meios de auto-iluminar-se. De onde vem esta auto-iluminação? Exatamente das possibilidades de reflexões que passamos a fazer após a escuta daqueles depoimentos, daquelas narrativas, daquelas histórias de sofrimento que são apresentadas nas reuniões. Mas esta oportunidade também, ela vai acontecer porque nós, que estamos integrando um grupo mediúnico, temos que nos colocar à disposição para estudar. Quando nós buscamos este aprofundamento no estudo, esse estudo vai estar clareando as nossas caminhadas, as nossas ações, para que possamos cada vez mais trazer esta caminhada nossa na direção do que sinaliza o Evangelho de Jesus. Então, não podemos deixar passar esta oportunidade que nos é oferecida, muitas vezes solicitada por nós, exatamente porque, se dermos conta do compromisso assumido, nós teremos a possibilidade dessa autoiluminação, de crescer moral e intelectualmente. Por que será que a mediunidade ela nos confere este crescimento moral? É exatamente o que nós também abordamos a respeito da autoiluminação, porque nós, com a direção para o aprofundamento das obras básicas, porque isso é necessário para aquele que se candidata ao trabalho mediúnico, conhecer o que Allan Kardec trouxe em O Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns, ou seja, os 3 primeiros com direcionamentos bem importantes no que se refere ao trabalho mediúnico. Então, nós vamos saber que a moral, como está posto lá no Livro dos Espíritos, é a regra do bem proceder. Se nós, enquanto integrantes da reunião mediúnica, que estamos ali vibrando para o sucesso daquele espírito que está em desalinho,
Como é que nós podemos vibrar para que ele se modifique quando nós não estamos fazendo a nossa busca para a nossa autotransformação? Então, é como se fosse um fortalecimento do nosso desejo, do nosso impulso de nos tornarmos pessoas melhores. Porque temos a possibilidade de escuta dessas situações difíceis vividas por cada um desses espíritos que se apresentam nos trabalhos, e eles vêm sinalizar para nós que aquele não deve ser um caminho à nossa escolha. Nós não podemos seguir naquela linha que ele seguiu, porque ele está nos dizendo, através de sua narrativa, como ele foi mal sucedido por aquela escolha. E vamos pensar no que traz no finalzinho deste comentário, preparando-se para enfrentar a consciência após a desencarnação. Olha o quanto em cada parágrafo, em cada frase, nós poderíamos passar a noite do nosso estudo tentando esmiuçar o que essas lições estão sinalizando para nós. Então, buscar nesta caminhada, fazer tudo para que, mudando para o lado de lá, para a nossa verdadeira vida, nós não tenhamos receio de quando formos julgados pelas nossas ações. Tem alguma pergunta, Lina? Cláudia coloca, né, um comentário. Temos que ser o exemplo para podermos ter autoridade moral junto a esses espíritos. Muito interessante, Cláudia, o que você traz, e isso deveria estar constantemente na nossa mente como estímulo para buscar, de fato, essa conduta moral assertiva para o bem, exatamente para que, na hora do nosso diálogo, nós possamos dizer ao espírito aquilo que a gente diz, sem receio de ser intimidada por algum comentário que venha a ser feito e que deixe a gente numa condição fragilizada. E nós observamos, em algumas reuniões, isso não é frequente, mas espíritos que intimidam o dialogador. Quem é você para estar dizendo a mim que eu faça isso? Quantas e quantas vezes, nesses anos de experiência na reunião mediúnica, eu já ouvi o espírito trazer mais ou menos nesse sentido. Quem é você? Está me dizendo para eu perdoar quando você não perdoa? Então, se nós ouvimos algo semelhante a isso do espírito, e eu compreendo que aquela solicitação ainda não é firme em mim, eu vou me sentir à vontade de dizer a ele: meu irmão, de fato, eu também estou nessa caminhada tentando perdoar, mas eu tenho feito a minha parte. Ou seja, se nós estamos nesta busca para acertar, mas ainda não conseguimos, o nosso esforço na mudança, ele é contado. Agora, como é que eu digo a ele para fazer, se eu também estou de braços cruzados, eu acho que eu não devo perdoar? Então, este exemplo que foi trazido por Cláudia deve, de fato, estar sendo buscado por nós, esses integrantes, não somente o dialogador que vai estar mais exposto, digamos assim,
porque é ele que vai dar o direcionamento àquelas inquietações que são apresentadas pelo espírito. Mas o assistente, o sustentador, ele deve também se manter firme para que haja sucesso naquela comunicação. Mas, voltando a este comentário, né, desta consciência, o que Cláudia trouxe vem casar muito bem. Eu vou ter a consciência porque eu busquei, na minha caminhada, ser este exemplo. Então, quando eu for julgada, quando a gente fala de julgamento, não acontece, meus irmãos e amigos, esse julgamento chegou lá, acabou, estou chegando e vou ser julgado. Não é assim. Mas é como ele funciona quando surge a necessidade de avaliação daquilo que eu preciso para a minha próxima experiência. Porque é justamente quando se analisa aquilo que nós fomos, é que vamos também estar nos colocando à disposição para o que apresentarem em termos de programa para nós possamos ter o alcance de que aquilo que foi trazido é, de fato, o melhor para o meu processo de crescimento. Então, não podemos temer este julgamento quando chegarmos do lado de lá. O próprio Santo Agostinho, ele traz isso na resposta à questão 919A, quando a gente chega, né, do lado de lá, se a gente vai temer estar diante de alguém que a gente tenha prejudicado, né? Então, se eu não vou temer, eu posso me deparar com qualquer pessoa, ou seja, espírito, do lado de lá, porque a minha consciência, ela é o meu guia. Então, eu sei que as minhas ações, elas foram direcionadas, pautadas no Evangelho, e que como nós estamos neste processo de ascensão e queda, as minhas quedas, elas fizeram com que eu tomasse consciência de que aquele não era mais o caminho pelo qual eu deveria trilhar. Então, vamos ver o próximo. Aqui nós temos, de O Livro dos Médiuns, no capítulo 21, no capítulo 21, item 231, 3. Olhe a pergunta. Os espíritos superiores procuram encaminhar as reuniões fúteis a propósitos mais sérios? Ou seja, nós estamos reunidos para o trabalho mediúnico. Nesta reunião, nós teremos a possibilidade da presença dos espíritos fúteis. Olha a resposta que nós temos no Livro dos Médiuns. Os espíritos superiores não vão às reuniões onde sabem que a presença deles é inútil, ou seja, se aquela reunião é uma reunião frívola, é uma reunião que não tem propósitos consistentes, o que vai fazer nesta reunião o espírito superior? Nos meios pouco instruídos, mas em que há sinceridade, vamos de boa vontade, ainda mesmo que só encontremos instrumentos deficientes. Já é diferente. O que fala em reuniões, nos meios pouco instruídos. Observem que nesta afirmação, os benfeitores trazem a necessidade de nossa busca por estarmos aprendendo mais. Porque nesse nosso esforço, quanto mais nós buscamos a leitura, o estudo, o que vocês estão fazendo, o estudo de temas relacionados à questão da mediunidade, tudo isso vai estar conferindo a cada um que se empenha,
que se esforça, que supera desafios muitas vezes. Nem todo mundo gosta de ler, gosta de estudar, mas sabe que este tipo de trabalho precisa estar realmente buscando, esforçando-se para saber mais, para aprender mais, para conhecer o fenômeno e de que maneira você pode melhor lidar com ele. Então, assim, nós vamos estar buscando cada vez mais trazer, através do estudo, a qualidade que a reunião mediúnica ela requer de cada um dos seus membros. Lembrando do que Kardec traz em O Livro dos Médios, que uma reunião mediúnica é um feixe de luz. Então, muito mais iluminado estará aquele ambiente quando as nossas iluminações individuais estiverem mais fortes, emanando essa luz que vem do nosso esforço, do nosso exemplo, da nossa conduta e da nossa busca incessante, constantemente, em aprimorar cada vez mais esse conhecimento que nos é oportunizado. Alguma pergunta? Algum comentário? Davi coloca, ou é David, a consciência de cada um é o grande juiz no plano espiritual. Muito bem colocado, e nós precisamos estar cada vez mais atentos ao que nós estamos fazendo. Porque uma coisa é você errar porque você não tinha o conhecimento, porque você estava em um momento mais fragilizado. Mas observe, quando nós erramos e sabemos que fizemos errado, a nossa consciência de culpa, ela se dará de forma mais intensa. Então, eu fiz errado e eu fico remoendo aquela atitude, aquele momento que não vai levar a gente a lugar nenhum. Erramos, tomamos consciência, então vamos nos esforçar para que não venhamos a cometer aqueles mesmos erros e equívocos que nós tivemos. Quanto mais nós aprofundamos no conteúdo da doutrina espírita, mais conscientes nós vamos nos tornando, e isso faz com que a gente fique, de fato, mais alerta com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos. Agora, mais uma vez, eu trago o comentário da questão 919A, tão conhecida de nós, mas nós precisamos ficar batendo nessa tecla, porque não temos o hábito de fazer esta reflexão diária e verdadeira, buscando este mergulho para dentro de si, para que a gente possa, de fato, estar caminhando com passos seguros, firmes, na nossa meta, que é a plenitude. Então, esta deve ser a nossa caminhada consciente, buscando sempre a nossa meta. Nós sabemos qual é a nossa meta, que é atingir a plenitude. Isso é fácil? Não é fácil. Se fosse fácil, não estaríamos neste périplo de ir e vir ao longo das reencarnações. E se isso acontece com nós, é porque ainda estamos tentando melhorar a nossa conduta, e este esforço ele tem sido cada vez mais efetivo, e eu tenho errado menos. Então, isso nós precisamos trazer na nossa caminhada. Tudo quanto eu tenho feito, em alguns momentos eu vou ter um salto qualitativo, mas terão condições em que eu vou cair, porque nós somos humanos, passíveis deste erro. Vamos pensar. Alguém me provocou no trabalho.
mas eu sou uma pessoa tão tranquila. Sempre fui aquela tranquilidade, ninguém me tirava do sério. Só que pode acontecer situações no nosso cotidiano que a gente vai chegando no limiar, alguma ocorrência pequena pode tirar a gente daquela tranquilidade. E aí, você que sempre estava tranquilo, pequena situação no seu trabalho que lhe tira do sério e que você fala de uma maneira que você nunca falou, você fica irritado, você fica nervoso e atinge o outro sem aquilo ter sido o seu planejamento, a sua meta. Então, nós precisamos ter cuidado com estas pequenas questões que podem estar sendo justamente a influência daqueles que não estão interessados no nosso progresso e que estejamos atentos se essas pequenas situações não estão acontecendo no dia que é dedicado à reunião mediúnica, ao estudo mediúnico, para tirar-nos do foco do nosso propósito e fragilizar o trabalho. Um detalhe: esta minha perda da razão, do meu estado de tranquilidade, só se dará se de alguma maneira eu me conectar com essa faixa, porque ainda tem isso. Se eu consigo me manter equilibrado, não tem ocorrência que vai tirar a minha tranquilidade. Mas é aquilo que nós falamos para poder introduzir. Se tivemos alguma situação que mobilizou as nossas emoções, as emoções elas precisam ser trabalhadas justamente para que integra a reunião mediúnica, para que a gente não se permita a uma exacerbação das emoções e achar que adentrou ao recinto da reunião mediúnica, você vai estar bem e vai estar tudo resolvido. Não é assim que acontece. Pode passar? Os espíritos estão constantemente em torno de nós, ao nosso lado, vendo-nos, observando-nos, conforme o atraímos ou repelimos. Observe aquilo que nós acabamos de dizer. Estamos rodeados no nosso cotidiano destes espíritos que vão estar sintonizando com o nosso padrão de pensamento. Então, se alguma situação aconteceu que me fragilizou, me deixou triste, se eu alimento essa tristeza, eu estarei atraindo aqueles espíritos que sintonizam com a tristeza. Se eu continuo alimentando, eu continuarei triste, porque eu não estou buscando recurso para poder sair dessa tristeza. O que vai acontecer quando eu chegar para o trabalho, para a reunião mediúnica? Eu continuarei triste, a tristeza leva ao desânimo. Este desânimo muitas vezes nos faz ficar isolados, e isso não é favorável ao trabalho mediúnico. Então, eu tenho que buscar imediatamente os recursos para que eu não permita essa tristeza, esse mal-estar. E quais são esses recursos? Já falamos nos encontros anteriores. O primeiro deles é a oração. Então, se eu estou fragilizada, agora é importante nós pensarmos que nem tudo é assim tão fácil da gente conseguir superar. Alguém do nosso afeto desencarnou. Este ser que partiu, a depender do quanto ele significa para mim, eu terei uma reação que, mesmo com todo o conhecimento, isso pode me fragilizar.
Então, eu vou me permitir viver o luto, isso é fato, nós precisamos viver este luto, mas não podemos nos permitir estar afundando neste luto, porque ele partiu para a verdadeira vida e nós ficamos para poder dar continuidade da nossa trajetória. E como é que nós podemos fazer isso? Justamente trazendo de volta este eixo que a gente momentaneamente deixou perder, para que a gente possa cumprir o nosso propósito, cumprir o compromisso que assumimos, que pode ser com relação à reunião mediúnica, pode ser com relação à maternidade, à paternidade, à irmandade, o contexto do trabalho, o contexto da casa espírita. Não é à toa, meus amigos, que nós estamos inseridos neste centro, naquele outro. Nós fomos preparados para estar integrando aquele trabalho. É claro que situações acontecem nós estamos vinculados a determinado centro, meu trabalho me faz mudar de cidade, de estado, de país. E aí eu vou estar buscando me agregar ao local aonde nós temos afinidades. E assim a gente vai seguindo na nossa trajetória. O próximo. Aí vamos trazer alguns elementos que fazem parte do concreto da reunião mediúnica. E aí pontuamos a sala de reuniões. Se vocês buscarem o livro Desobsessão, de Chico Xavier e Valdo Vieira, através da psicografia de André Luiz, esse livro é muito interessante. Nós falamos dele no nosso encontro passado, porque são lições rápidas, uma página, frente e verso, às vezes adentra mais uma próxima, mas são curtas e são muito instrutivas em pequenas questões. Falamos, né, no encontro anterior, dos impedimentos que acontecem nas reuniões. Então, são coisas práticas que foi resumida neste livro. E aí nós observamos alguns pontos do ambiente da sala da reunião mediúnica. Então, os livros. Cada grupo vai fazer a escolha dos livros que farão a leitura no trabalho que precede ao início da reunião. Na nossa casa, inicialmente, nós fazíamos a leitura de 3 livros: o Livro dos Espíritos, o Evangelho e o Livro dos Médios. E esse tempo, ele era um tempo mais extenso. E aí, depois de muitos anos com esta dinâmica, retirou-se o Livro dos Médios, entendendo que o Livro dos Médios é um livro que nós precisamos, de fato, estar fazendo a leitura, estar fazendo o estudo dele, e permanecemos apenas com o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. É interessante observar que essas leituras, elas são importantes porque é a preparação do ambiente, é a aquietação de cada membro. Quando nós chegamos à sala mediúnica, é importante, na medida que eu tenha possibilidade, que eu não chegue exatamente na hora que vai começar a reunião. Porque quando a gente chega em um ambiente, a gente está vindo de algum lugar. Muito provavelmente, a sua maioria sai do seu trabalho, ou se está em casa, ele não está em casa parado, ele também está em casa fazendo coisas. Então, quando a gente chega, né, com as emoções, com aquele turbilhão na nossa mente, que nós precisamos, aos poucos, ir aquietando para favorecer o melhor andamento do trabalho. Então, é recomendado que a gente, ao chegar
Ao invés de não entrar na sala, porque ainda não está na hora, ficar do lado de fora conversando, a gente, claro, se a gente chega, a gente encontra uma pessoa, a gente vai cumprimentar, vai perguntar como ela está, você conversa rápido, mas é importante ir para a sala e você ter o seu livro, aquele livro que você está lendo no momento, fazer uma leitura para que você possa ir se aclimatando ao ambiente e depois começa a leitura geral. Qual é o livro que é recomendado? Cada instituição fará a sua escolha, vai pensar no tempo que é destinado a essa leitura, porque em nossa casa nós não fazemos estudo antes da reunião mediúnica. Esse estudo ele pode ser feito nos próprios grupos de estudo. Então, a gente chega à sala para começar a reunião, e aí a gente vai fazer a escolha desses livros. A nossa leitura é uma leitura sequenciada. Essa é a dinâmica utilizada em todas as reuniões da nossa casa. Nós não abrimos ao acaso o livro dos Espíritos, nós não abrimos ao acaso o Evangelho, e nós temos também, cada um tem a sua dinâmica, do número de perguntas do livro dos Espíritos que vai estar colocando para a reunião. Porque não adianta você trazer muitas perguntas e nem fazer a leitura do Evangelho, uma leitura muito extensa. Conforme nós dissemos, este é o momento da preparação. Então, nós vamos ter esses livros, que são os livros destinados à preparação nossa e do ambiente. Relógio. Qual a importância de ter um relógio? Nós temos um relógio na parede para sinalizar o tempo da reunião. Nós temos um tempo estabelecido. Em nossa casa, por exemplo, o tempo que transcorre a reunião é de 1 hora. 1 hora, nós começamos 10 minutos antes a leitura preparatória e em 1 hora, a gente sinaliza o início com a prece, o tempo das comunicações e depois a prece final. É claro que isso pode se estender, pensando que nada é assim, amarrado, tem que ser desse jeito, não. A coisa é fluida, porque tem dias que você pode ter até mais comunicações. Agora, não é algo que todo dia você vai estar ultrapassando esse horário, mesmo porque a espiritualidade que está determinada, que foi designada, desculpe, designada para este trabalho, ela também tem outros compromissos, então não fica à disposição dessa extensão de tempo acontecendo com frequência. Então é importante que a gente também limite esse tempo de trabalho para que a gente possa se organizar, inclusive com a nossa vida pessoal. Cadeiras. É importante pensar nas pessoas que vão estar participando deste trabalho. As cadeiras, elas não podem ser uma cadeira que não traga um conforto, mas também não pode ser aquela poltrona que eu estou cansada do meu dia de trabalho, eu vou sentar naquela poltrona, o corpo vai relaxar e dormir. É importante cadeiras que não façam muita zoada, porque quando a gente levanta para fazer um atendimento, se a gente arrasta muito a cadeira, a gente vai trazer ruído para o ambiente que pode ser prejudicial. Iluminação. Nós ouvimos falar, vemos em livros sobre a questão da lâmpada na sala mediúnica. Nós utilizamos a iluminação, a luz branca, quando nós estamos fazendo a leitura, mas quando nós passamos para o processo das comunicações, esta luz branca, ela é desligada e nós colocamos uma lâmpada com menos potência, que tem cores variadas, pode ser verde, pode ser azul, pode ser vermelha. O que importa é essa luz branca, ela causa ela traz mais cansaço
Então, nós apagamos essa lâmpada e colocamos qualquer outra, né, de uma potência menor, justamente para que não fique o ambiente todo escuro, que a gente possa estar se movimentando, se deslocando, levantando, atendendo, voltando, sentando, mas que não tenha essa irradiação que possa estar prejudicando o andamento. Qual a cor? Se é verde, se é vermelha, se é azul, não importa. O que importa é o descanso necessário, mas que o ambiente tenha uma claridade suficiente para o nosso deslocamento. E o som? É importante nós colocarmos música, porque a música ela ajuda na concentração. Eu tenho várias experiências enquanto dialogadora de espíritos de eles se apresentarem mais inquietos e a gente pede, ouça a música que está tocando, procure se acalmar ouvindo esta música. Então a música ela é também boa para nós, porque ela também nos acalma. E essa música ela vai ser colocada num tom que não seja muito alto, porque nós precisamos ouvir as comunicações enquanto dialogador, o espírito, através do médium que está se comunicando, ouvir o que nós falamos, e o próprio assistente também, ele tem essa necessidade de estar escutando. Se a música é muito alta, a gente vai ter dificuldades na escuta. E sabemos que quando vamos ficando mais velhos, a gente também vai perdendo um pouquinho a nossa capacidade auditiva. Então, isso também vai comprometer se tiver um som muito alto. O próximo. Chegada à sala. Aí também nós temos no livro Desobsessão a questão da pontualidade, e isso é muito importante. Uma reunião mediúnica, ela não vai ficar com as portas abertas. Ou seja, eu deixo a porta aberta, hoje eu me atrasei 15 minutos e aí eu chego e adentro ao recinto. Observem que há um preparo desde a nossa chegada. Se nós tivermos qualquer contratempo, nós sabemos que 8 horas, que para a gente 20 horas, para vocês 8 p.m., 7, 21 horas, seja lá qual for a hora, nós temos que determinar o horário de início da reunião. E se porventura, hoje o meu chefe pediu para eu ficar até mais tarde, eu preciso do meu trabalho para sobreviver. Eu não vou dizer, não, meu chefe, hoje eu não vou porque eu tenho reunião mediúnica. Será que eles compreendem o que é esse compromisso da reunião mediúnica? Então, é importante que eu me esforce para poder chegar no horário certo. E não achar que sempre o meu tempo para me deslocar de onde eu costumo estar para o centro é 20 minutos e eu estou sempre naqueles 20 minutos e faltando 20 minutos para eu chegar é o horário que eu saio. E se tiver algum imprevisto no trânsito? Então, dentro da possibilidade, eu preciso me antecipar, precaver para que eu, de fato, chegue antes do horário de início da reunião. Então, essa pontualidade deve ser buscada por nós, porque os espíritos responsáveis por este trabalho, eles também estão atentos e estarão durante todo o tempo trabalhando no preparatório, e depois que acaba a reunião, eles continuam em atendimento naquele recinto, até muitas vezes da madrugada, quando nós retomamos àquela sala no desprendimento do corpo para dar continuidade ao trabalho. Silêncio, nós já falamos um pouco disso, é a nossa chegada na sala. Não precisa chegar fazendo zoada. A gente não deve estar cumprimentando as pessoas. Oi, fulano, dentro do recinto. A gente pode fazer isso fora. E é claro que eu sento no lugar que tem alguém do lado,
Na minha entrada, eu já vou cumprimentar a todos com um boa noite, um boa tarde, um bom dia, depender do turno que seja realizada a reunião. E eu chego, tem alguém do meu lado, eu posso, oi fulano, tudo bem? Mas não buscar conversar com aquela pessoa já no ambiente da reunião, porque isso pode conturbar esse momento preparatório para a reunião. A leitura, nós já falamos, né, dos livros, é importante essa escolha por cada grupo, determinar, por exemplo, em nossa reunião, o Livro dos Espíritos, a gente costuma fazer a leitura de apenas 3 questões. Se a questão é muito grande, a resposta é muito grande, a gente diminui. Então, a gente procura observar essa dinâmica para que a gente não tenha uma leitura muito extensa, comprometendo o processo das comunicações, que também é importante. E a oração, que é o preparatório, né, da reunião. Então, nós temos essa prece inicial, que é feita pelo dirigente da reunião, mas nós podemos, ao adentrar na sala, já estar em estado de oração, já buscar esta comunicação com a espiritualidade superior, se colocando à disposição para o trabalho. Próximo. Aqui nós já apresentamos em outro momento essa foto, é uma disposição de sala mediúnica que é semelhante à que nós temos em nossa casa, na Mansão do Caminho, a sala mediúnica com uma mesa no centro, onde na mesa normalmente sentam os médiuns, alguns dialogadores, né, e ao redor estão os assistentes, mas não é obrigatório a sala mediúnica ter uma mesa. Então, nós temos uma disposição antiga, mas nós sabemos de outras casas grandes também na nossa cidade e que não tem essa disposição de mesa. Isso foi uma coisa trazida lá de trás, né? Mas a gente observa que em alguns locais já não tem essa mesa. Ela como suporte para os nossos braços, quando a gente está, nos traz um descanso, mas não necessariamente nós precisamos ter a mesa para o trabalho. E aí nós observamos na figura que os espíritos que estão, né, representados pelos que estão com essa vestimenta branca, como se eles estivessem, né, trazendo esta vibração, este equilíbrio, esta harmonia, e também são eles que direcionam as entidades que irão se comunicar. Pode passar. Nós temos algo muito interessante. Quem tem o livro Grilhões Partidos, pegue a prolusão, que é justamente o início do livro, e lá vai se falar sobre equipe de trabalho. É bem interessante porque Manuel Filomeno de Miranda, ele fala de ele traz algum contexto de algumas profissões. E aí ele vai trazendo a importância de, mesmo as profissões das mais simples às mais complexas, que cada um precisa se preparar. E quando se trata da reunião mediúnica, esse preparo ele deve ser mais efetivo. E aí se fala sobre os requisitos para as reuniões mediúnicas. O que a gente precisa para ser integrante da reunião? Depois, vocês, quem tiver o livro, eu acho que são as 3 páginas, aqueles que não tiverem, seria interessante que pudesse tirar uma foto e passar para vocês fazerem uma leitura. Hoje a gente dispõe, né, dessa ferramenta, que é você pegar o celular, tirar a foto da página e estar socializando com o grupo para poder fazer esta leitura. Então, quais são esses requisitos? Harmonia de conjunto. Então, se fala dessa importância de nós, enquanto equipe que está junto naquele trabalho, que a gente seja um grupo coeso,
que a gente procure ser afetivo, que a gente procure, de fato, estar harmonizado, porque a harmonia individual vai se refletir na harmonia do grupo. Elevação de propósitos, conhecimento doutrinário, nós já estamos falando isso em vários dos nossos encontros aqui, da importância de estarmos buscando este conhecimento. Há uma recomendação nas normas, nas diretrizes das reuniões mediúnicas de nossa casa, que aquele trabalhador do grupo mediúnico, ele deve, pelo menos uma vez na semana, estar assistindo uma reunião doutrinária. Esta reunião doutrinária vai estar fazendo com que ele fique mais conectado aos trabalhos da casa, além de ser instrutiva, além de nós aprendermos com aqueles palestrantes, porque às vezes a gente ouve pessoas que já têm mais idade, eu não vou ouvir a palestra de fulano porque com ela eu não aprendo nada. Então, assim, como é que a gente não aprende? Eu vou dizer uma coisa a vocês, meus amigos. Eu pego, ontem nós fizemos uma palestra de um tema do livro Vidas Vazias, o mais livro novo do tio Divaldo. Eu peguei o primeiro parágrafo desta mensagem, né, intitulada Dias Venturosos, e eu fiquei refletindo. A partir desse primeiro parágrafo, várias coisas começaram a fluir, várias ideias. Então, como é que nós não aprendemos com o outro? Se a gente se abre a esta perspectiva do aprendizado, às vezes é uma história, às vezes é uma vivência que quem está falando traz do seu cotidiano. Então, a gente tem sempre um aprendizado. Se não fosse assim, a gente já sabia de tudo. E será que a gente sabe de tudo? Será que se a gente perguntar o que trata a questão 621 de O Livro dos Espíritos, todo mundo sabe? Então, temos sempre o que aprender com os livros, com os palestrantes. Mas tem alguma pergunta, Lina? Cláudia traz. O trabalho mediúnico requer de cada um de nós responsabilidade, comprometimento, dedicação e amor. Olhe quantas palavras importantes e que merecem as nossas reflexões, né? Responsabilidade, por favor, deixe projetado para que a gente não se perca. Responsabilidade com o compromisso que nós assumimos, que, conforme falamos no último encontro, não significa que qualquer besteirinha que aconteça, eu vou deixar de ir para o trabalho mediúnico. Como tem situações que, de fato, eu não devo ir para o trabalho. Esta responsabilidade, meus amigos, não pode mudar de quando a gente começa para quando a gente tem 20 anos de trabalho. Quando eu digo responsabilidade, que com o passar do tempo, pode parecer que há um automatismo da minha presença naquele trabalho, e isso não deve acontecer. Nós não devemos permitir o desânimo, é sempre a mesma coisa, eu estou me sentindo muito cansado. Cuidado com essas questões, porque são condições que podem estar aparecendo para nos afastarmos do nosso compromisso. Comprometimento é justamente isso que nós estamos falando. O nosso envolvimento é cada um se sentir importante naquilo que está fazendo dentro daquele trabalho. E quanto mais estamos comprometidos, responsáveis, certamente nós estaremos dando mais qualidade a esse trabalho, que é de extrema importância, não somente para nós, mas principalmente para os espíritos que estão em sofrimento e necessitam deste contato para aliviar a sua carga materializada que ele ainda carrega. Dedicação e amor. Veja só,
nós estamos recebendo ali, são os nossos irmãos, sim, porque somos todos filhos de um mesmo Pai. Mas observem, são espíritos que trazem, às vezes, ódios arraigados, espíritos que prejudicaram, que eles próprios trazem nas suas narrativas o que eles fizeram. E que se nós compararmos, digamos que ele tenha sido um assassino, e nós tenhamos vivenciado o assassinato de alguém da nossa família, nós precisamos nos afastar da nossa vivência pessoal para poder vibrar por aquela alma, por aquele espírito que está em sofrimento e que cometeu aquele equívoco, que errou e que agora ele está ali tendo a oportunidade de refazer o seu caminho, muitas vezes arrependido. Quantas e quantas vezes nós já ouvimos de espíritos que se arrependeram daquele mal que eles praticaram? E aí a gente vai lá para o livro Céu e Inferno, no capítulo 7, que traz que, diante de uma falta cometida, nós temos o arrependimento, a expiação e a reparação. E o arrependimento é exatamente esse primeiro movimento que nós fazemos de estarmos saindo, né, daquela condição de que eu não tinha consciência e agora eu já tenho e que eu preciso realmente refazer. Então, eu me arrependo, eu vou expiar, que é justamente as dores físicas e morais, que pode acontecer não somente quando nós estamos na experiência terrestre, mas também no mundo espiritual. Eu sofrer, né, por todo aquele meu erro, por toda a minha prática equivocada. E aí chega, por fim, a reparação, que é justamente nós fazermos o bem a quem nós tivemos a oportunidade de fazer o mal. Então vamos imaginar este assassino que tirou muitas vidas e que se apresenta confessando o seu arrependimento. E aí, quando ele começa a narrar, eu lembro que meu pai foi assassinado, que meu irmão, meu tio, e eu não consigo desconectar a minha situação pessoal com aquilo que o Espírito traz. E é justamente esse amor. Nós precisamos amar aquele que traz isso, mas também que se apresenta como aquele que nos lembra que ou eu já passei, ou alguém que é do meu afeto também passou por aquela condição. Então, a reunião mediúnica, ela nos oportuniza também esse desenvolvimento do amor, este sentimento que é íncito em nosso ser, mas que nós precisamos estar cada vez mais ampliando, saindo desta condição, como traz em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, a lei de amor, item 8. Nós passamos por 3 etapas: instinto, sensação e sentimento. Então, é uma evolução, nós vamos subir degrau a degrau para poder chegar a este amor-sentimento. Onde é que nós encontramos esse amor-sentimento? Em toda a narrativa da vida de Jesus, naquilo que o apóstolo Paulo trouxe na sua epístola aos Coríntios, que não adiantava eu fazer várias coisas se eu não tivesse amor. Então, nós precisamos estar exercitando isso. E nós, na reunião mediúnica, temos infinitas possibilidades deste exercício do amor. Então é isso, Cláudia, que você trouxe, muito bem colocado, né? David traz a tônica do trabalhador sempre deve ser a humildade. Vamos também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, orgulho e egoísmo contrários à humildade. Então, este sentimento que a gente vai desenvolvendo
não se colocando melhor do que o outro, não querendo se projetar naquilo que está fazendo. Então, é algo que também a gente vai desenvolvendo porque somos seres egóicos. No nosso processo de crescimento espiritual, nós transitamos, primeiramente, naquela visão de que o que importa sou eu, em primeiro lugar, sempre eu e não o outro. E nós passamos a desenvolver isso no nosso processo de evolução humana também, quando eu passei a não pensar somente em mim e a pensar no outro quando eu constituo a família. Então, eu amplio esse olhar somente voltado para mim quando eu passo a estabelecer essa relação com o outro. E eu vou ampliando este sentimento quando, de fato, eu não estou só olhando para mim, nem para a minha família, mas eu passo a olhar para a humanidade. Então, neste olhar para a humanidade, eu também tenho muitas possibilidades de estar desenvolvendo esta humildade, que também caracteriza essa trajetória da vida do nosso mestre. E aí, se a gente pensa em Jesus, quantos exemplos ele trouxe desse amor, desta renúncia, desta humildade. E o quanto nós ainda estamos distantes na nossa trajetória de estarmos, de fato, elegendo estas virtudes para poder estar cada vez mais no trabalho do desenvolvimento, no trabalho da mediunidade, desenvolvendo essas virtudes para trazer mais qualidade àquilo que a gente faz. Mais algum comentário? Bom, e concentração, a gente não vai falar sobre isso, só foi para relembrar, porque nós já trouxemos isso nos nossos primeiros. Acho que foi no primeiro ou segundo encontro, nós já trabalhamos sobre a questão da concentração. Pode passar. Ainda continuando, né, em grilhões partidos, conduta moral e sadia, equilíbrio interior. Este equilíbrio interior a gente tem que buscar se afastar de discussões, de ambientes mais conturbados, principalmente, amigos, se aquele é o dia da reunião mediúnica, porque um ambiente conturbado, aí você pode até dizer, mas o meu trabalho é conturbado o tempo inteiro. Eu posso não me deixar envolver por aquela turbulência no meu ambiente de trabalho. E se eu sinto que está muito pesado naquele momento, eu me afasto, eu vou beber um copo de água, eu vou fazer a leitura de uma mensagem, eu vou ao banheiro, então eu vou fazer um movimento para que eu saia daquela turbulência, eu me afaste temporariamente, porque a turbulência ela não vai se manter o tempo inteiro. Em algum momento ela vai acalmar um pouco. E nós também podemos contribuir para poder acalmar essa turbulência. E aí a gente vai falar de algo que também é comum nos ambientes onde nós transitamos, que é a maledicência. Algo que a gente precisa também evitar ser aquele que vai colaborar com a disseminação da maledicência. Ambiente de trabalho é um ambiente muito propício a estarmos falando mal de alguém e uma condição que é sempre comum: aquela pessoa não está ali para se defender. Então, muito cuidado com esse tipo de comportamento, que também é prejudicial para a nossa conduta no dia a dia. Equilíbrio interior, confiança, disposição física e moral. Circunspecção, que é justamente a qualidade de quem observa. É você ter cuidado com as suas ações, com os seus comentários, com os seus gestos. Eu observo, nós temos essa palavra. Emmanuel Filomeno de Miranda, em alguns dos seus livros, ele traz. Nós temos essa palavra trazida também por João Cleófas,
João Cleófas é o espírito dirigente das nossas reuniões mediúnicas. Tem um livro muito interessante que foi escrito através da psicografia do nosso tio Divaldo, por ele, que é Intercâmbio Mediúnico, e tem um capítulo que ele inicia falando de circunspecção, né, justamente desse movimento que a gente precisa ter para que a gente possa colaborar de maneira mais efetiva com o trabalho. Pode passar. E aí nós temos, né, os integrantes da reunião mediúnica. O dirigente, normalmente, ele é um dialogador, nós já falamos sobre isso, o dialogador, o médium, o assistente, todos os componentes assumirão funções específicas, né? Então, a gente vai falar agora sobre cada um deles. Pode passar. O dirigente, com experiência em doutrinação, conhecimento doutrinário, liderança natural, capaz de exercer afeição sem privilégios e de orientar com bondade e firmeza. Então, olha a responsabilidade daquele que dirige uma reunião mediúnica. A cobrança, se houver qualquer dificuldade entre os integrantes daquele grupo no trabalho mediúnico, a responsabilidade é dele. O dirigente é aquele que tem o papel do chato, no sentido de, se há alguma coisa que foge ao padrão da reunião mediúnica, cabe ao dirigente chamar aquele, seja ele o médio, seja ele o dialogador, seja ele o assistente. Então, ele funciona como o guia daquele grupo. É o mestre, é aquele que vai estar atento, atento às comunicações, atento a como ocorre essas manifestações, atento a como os dialogadores se comportam diante das comunicações. Então, ele tem esse papel, inclusive do que já foi trazido de comentário logo no início, da sua conduta moral. Então, esse, dentre todos os membros, deve ser aquele que mais deve estar olhando para dentro de si mesmo para ver o quanto ele está se esforçando para que esta autoridade moral ela possa de fato acontecer no momento que ele está dirigindo o trabalho, a sua tranquilidade, porque a gente pode ter em algum momento situações que ele precisa intervir na reunião. Então, ele precisa estar com a sua capacidade de concentração muito bem trabalhada e em constante estado de oração, porque se ele está responsável por aquele grupo, a sua harmonia ela pode estar se ampliando para poder também trazer harmonia àqueles trabalhos. Passando. Superioridade moral como condição indispensável para inspirar respeito aos espíritos inferiores. Ainda Allan Kardec, né, no item 279, nós já falamos bem sobre isso, né, desse cuidado com a sua conduta, porque não é somente os que não estão interessados no nosso progresso que vão estar atentos, não. Outros também, né? Porque a nossa conduta a gente pode estar escondendo dos encarnados, mas os desencarnados, eles estão atentos. E qualquer fragilidade nossa, eles vão lá e eles assinalam. Então é preciso cuidado, este esforço para poder a cada dia ser melhor do que foi no dia anterior. Próximo. O médium, coitado do médium, né? Parece que o médium é aquele que mais se exige. Mas também, quem mandou escolher ser médium? Como Dona Joana de Ângeles diz, a nossa benfeitora, que já falamos aqui anteriormente,
nós ganhamos 2 encarnações em uma quando a gente escolhe ser médium. Por quê? Tem todo um processo, né? São os desajustes orgânicos, o mal-estar, aquelas sensações físicas que começa a sentir, não só no dia da reunião, às vezes na véspera, na antivéspera, e a possibilidade que ele oferece justamente desse contato de promover o bem-estar para aquele espírito que chega naquela condição, e é justamente através do choque anímico que ele vai estar possibilitando esta melhoria. É claro que o ambiente favorece com as vibrações, com o diálogo, com aquilo que ele recebe do ambiente, mas o médium tem uma participação efetiva na melhoria da condição do espírito. Aí nós temos a pergunta: o meio em que se acha o médium exerce alguma influência sobre as manifestações? Isso está na questão, no livro dos médiuns, ainda no capítulo 21, no item 231, item 1, que é justamente no capítulo que trata da influência do meio. Em resposta a essa questão, nós encontramos: todos os espíritos que cercam o médium o ajudam para o bem ou para o mal. Vai ajudar para o bem se estivermos sintonizados com a espiritualidade superior, que vai estar atenta ao nosso padrão de pensamento e estará nos ajudando. Mas se por acaso o nosso padrão de pensamento estiver deficitário, o que vai acontecer? Nós teremos a possibilidade de atrair os espíritos inferiores, que vão incentivar a cada vez mais que estejamos a cair. Próximo. O bom médium, né? Aqui também no livro dos médiuns e em mediunidade, desafios e bênçãos. É o resultado do esforço empreendido para a sua transformação moral para melhor, disciplina mental, discrição. Isso é importantíssimo a gente estar comentando aqui. Aquilo que acontece na reunião mediúnica, a gente não deve estar comentando lá fora. Apareceu uma entidade ali. A gente pode estar trazendo esse comentário quando se tratar de um exemplo que seja construtivo, que seja para aprendizado, mas não no falatório do senso comum, que eu chegue e conto, faço a narrativa, simplesmente porque aquilo é uma curiosidade, que aquilo vai despertar interesse de quem está ouvindo. Essa não deve ser a nossa conduta. E consciente da responsabilidade que lhe diz respeito. Então, muito mais do que qualquer outro, o preparo que ele precisa ter, a leitura, a oração, o se colocar à disposição, porque a espiritualidade responsável por aquele grupo mediúnico estará já promovendo o acoplamento daquele espírito com aquele médium. Para isso, ele precisa se preparar, e esse preparo, conforme já falamos anteriormente, não acontece somente no dia da reunião. Próximo. O bom médium não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem a assistência. Pode passar, a gente já foi comentando sobre isso aqui. O dialogador. Então, esse dialogador que ele está à vista dos demais na sala da reunião. Então, muitas vezes ele pode estar trazendo na sua fala um direcionamento que não é o que deveria estar sendo falado para aquele espírito. Então, se a gente percebe isso, nós vamos vibrar para que ele consiga receber a inspiração do que seria a melhor palavra para aquele espírito que se apresenta em sofrimento. E aí, né,
algumas dessas condições do dialogador, que a gente encontra lá também em Grilhões Partidos, dotado de lucidez. O dialogador, ele precisa estar mais aberto, com este canal mais aberto à espiritualidade, para que ele perceba qual será o melhor direcionamento para aquele espírito. Nós não temos aquele protocolo. Se chegar um espírito assim, eu vou falar dessa maneira. Se chega assado, eu falo daquela outra maneira. Não é. Quando a gente se coloca mais aberto, a gente tem a possibilidade de perceber melhor o caminho, a diretriz que nós estaremos dando para aquele espírito. E aí vem o tom de voz, a gente precisa falar num tom que seja um tom favorável, nem muito alto, nem muito baixo, porque às vezes a gente fala baixo demais e o próprio médium que está sendo intermediário, ele não consegue ouvir, né? O espírito, ele não capta. Evitar discussão infrutífera, isso é muito importante. Às vezes a gente observa que o espírito está dizendo uma coisa, o médium, o dialogador rebate, e aí depois o dialogador traz uma coisa e o médium, o espírito vai e rebate. Então, não é eu tenho que prevalecer sobre você. Então, é a forma como nós envolvemos com a nossa vibração, porque nesta vibração nós estamos emanando aquele fluido que vai envolver e que se junta com as emanações que vêm dos assistentes que estão vibrando, e isso vai trazer um conforto, um bem-estar. E às vezes também a gente não consegue isso. Aquele espírito renitente que não adianta você me dizer, eu não vou fazer isso, não sei por que me trouxeram aqui, eu já vim aqui outras vezes e vocês insistem, mas eu não vou perdoar. Então, a gente também, o dialogador, ele vai perceber que não adianta insistir se ele continua naquela defensiva, mas o benefício ele já está tendo através do choque anímico. Às vezes, determinados espíritos precisam ser trazidos mais vezes por conta da sua condição, para que aos poucos ele possa estar sendo trabalhado para reagir menos em relação àquilo que se deseja para o seu progresso. Informação precipitada, encontrar o momento de falar, isso é bem interessante. Quando o espírito começa a trazer a sua dificuldade, a gente precisa ter um momento inicial de escuta e não querer já estar trazendo algum tipo de orientação. Para quem é dialogador, vai saber o que eu vou estar falando aqui agora. Às vezes, em uma palavra que ele diz, que você consegue penetrar através da palavra. Então, essa intuição você tem do momento que você deve adentrar àquela conversa para que se estabeleça esse diálogo entre espírito comunicante e dialogador. Próximo. Dialogar é a arte de compreender psicologicamente a dor dos enfermos que ignoram a doença em que saiu de, mas se debatem. Observem que muitas vezes a gente quer tentar convencer o espírito de algo e ele vai sair dali, não vou dizer que na mesma condição que ele chegou, porque ele não sai, apesar de aparentemente a gente não ter conseguido alguma evolução com aquele diálogo, mas ele sai dali com aquela orientação que foi dada. Ele vai, de alguma forma, refletir. E o processo de comunicação, aquilo que ele estabelece com esse acoplamento perispírito a perispírito, vai permitir que ele descarregue no médium
aquilo que ele traz da energia animalizada que ainda carrega, e o médium vai oferecer os seus fluidos para que ele possa renovar-se. Então, é um processo que não acontece, não é, meus irmãos, meus amigos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos de fala, que a gente vai conseguir convencer aquele espírito que, às vezes, ele está há séculos, há milênios naquela condição. Então, aí o que foi trazido, se eu não me engano, por David, da humildade. Nós precisamos ter humildes, não se achar aquele dialogador que é o máximo e que consegue tudo, porque chega um momento que, por mais que você se esforce, aparentemente a gente não vê progresso, mas acontece o progresso sim, com certeza. Próximo. E, por fim, o assistente, né? Quando a gente diz por fim, não significa que é menos importante do que o médio, do que o dialogador. Mas o assistente é aquele responsável pelo ambiente, pela vibração, para que o dialogador seja bem sucedido, para que o médium ele capte menos aquelas vibrações do espírito que está se comunicando e para que o espírito seja beneficiado com aquele trabalho. Então, a função do assistente é uma função muito importante e é preciso que ele reconheça a sua importância, porque se ele reconhece, ele também vai se esforçar mais através do estudo, através da leitura, através do aprofundamento das condições que se fazem necessárias para que ele seja aquele colaborador efetivo na sustentação vibratória do trabalho. Para isso, é preciso trabalhar bem a concentração, porque avalie, ele está acompanhando aquela comunicação e, de repente, ele se desliga daquela comunicação e vai para alguma questão do seu dia a dia, seja da família, seja do trabalho. O que vai acontecer se ele se afasta? Quando ele voltar, aquilo que ele acompanhava já está em um outro momento e ele vai ter dificuldades de se introduzir naquele ambiente, para que não traga dificuldade para a equipe espiritual que coordena os trabalhos. É preciso que ele invista na concentração para cada vez mais ele ficar na sala. Quando a gente adentra a sala mediúnica, o fato de sentar ali não significa que a gente não saia da sala. E é um exercício que a gente precisa fazer quando está na reunião mediúnica com o nosso padrão de pensamento. O meu pensamento, quando eu entro na sala, ele permanece somente na sala ou ele sai, volta, sai e volta? Porque nós temos dificuldades de concentração. E se a gente fica atenta a isso e se trabalha para poder melhorar, a gente vai melhorar também os resultados do trabalho. O acompanhamento das comunicações, isso a gente já vem conversando sobre essa questão, e a vibração. Então, é entender a dor daquele espírito, aquele sofrimento, desejar que ele saia daquela condição, vibrar pelo dialogador para que ele consiga manter aquela diretriz, ou que se momentaneamente ele não está atingindo, não é a gente que vai dizer como ele deve falar com o espírito, então a gente vai vibrar para que ele encontre uma diretriz melhor para melhor atender aquele espírito. Então, eram essas as nossas palavras para hoje.